Olá, parceiros. Aqui é o Antônio, sou engenheiro civil. Hoje eu trago alguns dados importantes sobre pilares, tanto circular, quadrado e retangular, eles sendo de centro, canto e extremidade. Baseei pela quantidade de concreto, pilar circular vai ter 22,6 de diâmetro, com 3 metros de altura, FCK 25 MPa, área de 401,15 centímetros quadrados, teria um perímetro de 71 centímetros, aço de 10 milímetros seriam 6, resistência, tonelada força seria 28,8, quantidade de andares, até 3 andares. Pilar quadrado de centro seria 20 por 20 centímetros, com 3 metros de altura, FCK 25 MPa, área 400 centímetros quadrados, mesma quantidade de concreto em todos, um perímetro de 80 centímetros, 13% a mais do que o circular, quantidade de aço, 4 aços, 50% a menos do que o pilar circular, carga resistiria à mesma carga de 28,8 e a mesma quantidade de andares, 3. Pilar retangular de centro, 14,5 por 27,5 centímetros e 3 metros de altura. FCK também 25 MPa, uma área de 398,75 centímetros quadrados, com um perímetro de 84 centímetros, 18% a mais do que o circular e 5 por quadrado. Quantidade de aço seriam 6, 50% a mais do que o quadrado, mantendo a mesma quantidade do pilar circular. Resistência 18 tonelada força, teria 60% a menos do que o pilar quadrado e o circular. Isso iria até o segundo andar, 2 andares. Isso é para vocês terem a noção do pilar de centro, com a mesma quantidade de concreto e praticamente a mesma área e o mesmo FCK. Os dados são bem parecidos, só que aqui tem uma diferença aqui de aço boa, né, que é 50%, e a resistência também, 60%, dependendo de qual você vai utilizar. Levando em consideração aqui, acredito que o custo-benefício, o pilar quadrado leva vantagem no pilar de centro. Também, se for à vista, vocês também podem estar optando pelo pilar circular, não tem tanta diferença do pilar quadrado e ele tem uma estética melhor. Isso vai depender de cada profissional, é uma opção a ser levada em consideração. Já o pilar retangular, como vocês podem ver, ele sofre mais no pilar de centro. Vamos para o pilar de canto agora. Vai ter as mesmas dimensões. Aqui só vai alterar a quantidade de aço, como ele sofre em outros momentos. Aqui para o pilar circular seriam 12 aços de 10 milímetros. Existiria uma carga de 9,9 e iria até 4 andares. Como vocês podem ver, ele já exigiria bastante aço, né? Pilar quadrado, com os mesmos dados, precisaria de 8 barras,
de 10 milímetros, 50% a menos do que o circular, e ele também resistiria à mesma quantidade de carga, 9,9 tonelada-força, e também 4 andares. Neste caso, o pilar retangular, ele precisaria da mesma quantidade de barras, 8. Ele resistiria a mais, 12,6. E iria até 5 andares. Aqui no caso ele resistiria a 27% a mais. Neste caso é interessante. Como vocês podem ver, o pilar de canto ele trabalha melhor com o retangular. Isso leva em consideração vários fatores que eu não vou entrar em detalhes. Isso é para uma aula mais detalhada sobre pilar. Aqui é mais um comparativo, mas é um dado bem interessante. Pilar de extremidade. Mesmos dados. Vai alterar aqui também aço. E o pilar circular seriam 6 aços de 10 milímetros. Existiria uma carga de 19,8 tonelada-força e iria até 4 andares. Pilar quadrado. 8 aços de 10 milímetros, 33% a mais do que o pilar circular, mas existiria uma carga maior de 25,2, 27% a mais existiria do que o circular e iria até o 5º andar. Também teria que levar isso em consideração. Já o pilar retangular, ele também precisaria de 8 barras de aço de 10 milímetros, 33% a mais do que o circular, e existiria a mesma quantidade. E só iria até o 4º andar. Neste caso, você pode verificar que o pilar quadrado trabalha de uma forma até considerável. Ele aguentaria 5 andares, resistiria a mais cargas e só iria precisar de 8 barras, 33% a mais. Também é um detalhe, é uma consideração, mas eu recomendaria trabalhar, neste caso, com pilar quadrado. Claro, né, que dependendo da situação, você teria que trabalhar com pilar retangular. Neste caso, ele resiste menos, né? Ele é 27% a menos de resistência. E ele só iria até o 4º andar, com essas dimensões. Deixa aqui uma observação que isso não é para todos os casos. Sempre existe algumas diferenças, né, que você deve levar em consideração, alguns fatores. Eu vou entrar agora no sistema próprio meu, que criei, e aqui vocês vão entender melhor um pouco dessa situação, que às vezes mudando algum detalhe, ele já altera esses dados. Agora eu vou mostrar para vocês que se eu alterar alguns dados relacionados à construção, já dá alguma diferença. Vou utilizar aqui o pilar retangular de 14,5 por 27,5, com 3 metros de altura, sendo de centro, com 25 MPa, 500 MPa, comprimento de 3, granito, fluência boa, pilar continua assim, isso vai alterar só o arranque. Aqui é um dado importante. Eu fiz esse cálculo tendo uma largura de 10 metros por 20 x e y. Aqui é a dimensão da construção. Para esse pilar eu coloquei sendo 6 metros de altura, com a velocidade do vento na região de 35 metros por segundo. Aqui o pilar não nasce, como é de centro, né? Dados da viga, 14 por 30, é um vão de 3 metros. E a carga da viga também tem que ser levada em consideração. O que é que vai ser aplicado de carga nessa viga? Aqui eu coloquei sendo 1,5 tonelada-força-metro. Isso vai depender também. Usei aqui o tipo de ligação pior caso, que é vão simples. Redistribuição, coloquei como não. Que é os dados
pilar de canto, extremidade, centro, sendo de centro de 900 centímetros quadrados. Coloquei aqui ó, a carga sobre a cobertura de 0,8 tonelada força metro quadrado e por andar de 1,2 tonelada força metro quadrado. Vai dar aqui o de centro 18 tonelada força, a armadura que coloquei de 10 milímetros. Eu calculei e deu esse valor. Quantidade de barras, 6 barras, como mostrei. Aqui, 6 barras. O de centro sendo retangular, com a carga de 18 toneladas. Agora, eu vou mostrar para vocês que se eu alterar alguns dados importantes aqui no projeto, já vai dar uma diferença muito grande aqui no dimensionamento. Teria que alterar aqui as dimensões do pilar e provavelmente acrescentar a quantidade de aço. Vou aumentar aqui mais um andar e também aumentar aqui a altura da construção. Vou calcular. Como vocês podem ver aqui, triplicou a quantidade de aço, foi para 18 barras. E a área de aço e concreto foi para 3,55. Aqui o ideal é inferior a 2, então teve um aumento muito significativo. Teria que alterar aqui as dimensões. Aqui é para o retangular, vamos para o quadrado agora. 20 por 20. Calcular. Como vocês podem ver, exatamente 4 barras, como está naqueles dados. E 28,8 tonelada força. Aqui se eu alterar aqui mais um andar, 3. Está aqui para 12 e calcular. Neste caso já iria para 10 barras. Não aumentava igual ao retangular, mas mesmo assim teve um aumento aqui. Taxa de aço ainda e concreto é aceitável, mas teve um aumento aqui bem significativo de barras com essa dimensão. Isso é para vocês terem a noção de que existe uma diferença muito grande quando você altera ou quando você acrescenta mais andares sobre esses pilares. Ele é indicado até certo ponto. E dependendo também da área aqui, vamos colocar aqui 20 por 40 e calcular. Olha, como vocês podem ver, já aumentou também para 16. Então até isso influencia. Dimensões do vento, dimensão da estrutura em si. Eu mostrei isso para vocês terem uma noção de que eu estou passando essas informações, mas não é concreto. Tudo tem que ter uma análise, tanto de dimensões da estrutura, altura, região e etc. Espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço aí quem ficou até o final. Deixe seu like, se inscreva e faça um comentário. Se quiserem que eu poste mais vídeos relacionados a dimensões de pilares, com outras dimensões também, deixa aí no comentário que eu posso estar atendendo assim que eu tiver disponibilidade. Até e obrigado.